Olá, meus alunos. Hoje a gente vai começar a trabalhar cálculos trabalhistas. E o módulo 1, ele começa com o conceito de salário, conceito de remuneração, conceito de indenização, forma de salário e parcelas de natureza salarial. E por que isso é importante? Porque para desenvolver e elaborar os cálculos trabalhistas, é importante primeiro a gente saber qual é a base de cálculo de um aviso prévio, por exemplo, de um 13º, de uma hora extra. Segundo, qual é a metodologia de cálculo daquela verba em função da tipologia do salário que é pago a determinado funcionário. E terceiro, para saber o que se encontra dentro da remuneração que possa vir a ser utilizado para a base de cálculo. E a gente vai verificar que as verbas trabalhistas, quais sejam, elas sempre vão ser apuradas sobre parcelas de natureza salarial. As parcelas que não possuem natureza salarial, como a ajuda de custo, por exemplo, elas estão lá dentro da remuneração, por uma circunstância especial do contrato de trabalho, mas elas não vão ingressar para efeito de pagamentos de outras verbas devidas dentro do contrato de trabalho, como aviso prévio, como férias, como 13º, como FGTS, como indenizações estabilitárias, hora extra, adicional de sobreaviso, adicionais noturnos e outras tantas verbas. Então, é importante, meu aluno, que a gente saiba diferenciar esses conceitos e saiba também diferenciar o que possui ou não possui natureza salarial. Qual é o conceito que a doutrina nos dá em relação ao salário? Salário é aquele valor que, no ato da contratação, as partes estipulam, e aí principalmente o empregador, porque é ele que vai fixar os parâmetros salariais de seus empregados, que será destinado àquele trabalhador que está sendo contratado para exercer determinada função. Então, o salário é o ajuste contratual entre as partes, por iniciativa do empregador, que vai ser registrado lá na CTPS do trabalhador para informar o trabalhador qual é a remuneração que ele vai receber em função de determinada a jornada de trabalho executada pelo mesmo durante o mês e em função das suas atividades laborativas. Já a remuneração é um conjunto de verbas que compõem todo o espectro remuneratório do trabalhador, que é pago lá dentro do contra-cheque do trabalhador, mês a mês, sendo que cada uma dessas parcelas estará ali discriminada naquele contra-cheque para efeito de conferência e fiscalização pelo trabalhador do cumprimento da obrigação contratual pelo empregador. Então, a remuneração, ela agrupa não só o salário ajustado, mas outras verbas que são pagas mês a mês ao trabalhador e que estão dispostas no contra-cheque do trabalhador, tendo elas natureza salarial ou não salarial. Por exemplo, no contra-cheque eu vou encontrar salário família, se o trabalhador tiver filhos menores de 14 anos. Esse salário família, ele não vai ter natureza salarial, mas ele compõe a remuneração do trabalhador enquanto ele tiver filhos menores até 14 anos. Nós vamos encontrar, por exemplo, a ajuda de custo.
A ajuda de custo ela não tem natureza salarial, mas a ajuda de custo ela vai ter que estar lá, paga dentro do contra-cheque, para que o trabalhador fiscalize o empregador sobre o fiel cumprimento da sua obrigação contratual. Nós vamos encontrar no contra-cheque as horas extras, as gratificações de função, os adicionais de produtividade, o adicional noturno, as dobras de domingos e feriados trabalhados e não compensados. Nós vamos encontrar o salário básico, nós vamos encontrar os repousos semanais remunerados ali, discriminados, se o trabalhador receber salário variável. Então, no contra-cheque do trabalhador, vai estar lá inscrito um espectro de verbas diferenciadas, com naturezas jurídicas diferenciadas e pagas por motivos jurídicos diferenciados, aquele trabalhador que vão compor a sua remuneração. E o conceito de indenização? A indenização é toda a verba devida ao trabalhador em função de um dano material ou de uma responsabilidade material assumida pelo trabalhador no curso do contrato de trabalho em que o empregador ele tem obrigação de ressarcir aquele trabalhador. Vamos dar um exemplo. Digamos que o trabalhador, por força do contrato de trabalho, com uma cláusula obrigatória, ele tenha que utilizar o veículo. O empregador tem por obrigação contratual pagar o combustível do carro desse trabalhador quando no exercício das suas atividades laborais, bem como a manutenção desse veículo. Ora, essa verba ela não tem natureza salarial, mas ela é devida em função de gastos que o trabalhador tem na execução de suas atividades. Como nós vamos encontrar também, por exemplo, a indenização transporte. O trabalhador, para se deslocar, muitas vezes, da sua residência para o local de trabalho, ele tem que se utilizar de uma condução pública. Ora, o empregador, por força da lei do Vale do Transporte, ele tem a obrigação de remunerar aquele trabalhador o gasto que ele teve com o transporte, com o custo de deslocamento, tendo esse mesmo empregador o direito tão somente de descontar 6% do salário básico desse custo que o trabalhador possui para se deslocar da sua residência para o local de trabalho e vice-versa, independentemente da quantidade de conduções ou de utilização de transporte público que o trabalhador realiza durante cada dia. Só que essa indenização ela tem um fim específico, que é o deslocamento do trabalhador da casa para o trabalho e vice-versa. O empregador ele não tem a obrigação de remunerar deslocamento do trabalhador para outras finalidades. Quais são as formas de salário que a gente conhece na legislação brasileira? Nós temos duas formas de pagamento de salário no Brasil. É o pagamento do salário fixo, que geralmente é o salário unidade-tempo, e o pagamento do salário variável, que é o tipo de salário pago pela produção individual que cada trabalhador teve no curso do mês em favor do seu empregador. No primeiro caso, o trabalhador ele já sabe antecipadamente qual é o valor que ele vai receber no final do mês em termos de salário. Em relação ao salário variável, o trabalhador pode até ter uma expectativa do montante que ele poderá receber, mas ele nunca terá a condição de aferir exatamente qual será o seu salário no final do mês em função da sua produção.
Até porque aí adentram elementos externos à vontade do trabalhador, que vão interferir numa maior ou numa menor remuneração, como a realidade do mercado, por exemplo, como a sua disponibilidade de tempo para execução da atividade, como a sua saúde. Se o trabalhador não está bem em relação à sua saúde, é lógico que naturalmente ele vai produzir muito menos naquele dia para o seu empregador. Então, o salário variável, ele vai remunerar cada trabalhador de acordo com o esforço físico e intelectual que aquele trabalhador despendeu em favor do seu empregador no curso do mês, pagando o resultado financeiro desse esforço físico. Então, o salário variável, ele vai sempre modificar, mês a mês, o valor devido ao trabalhador, porque dificilmente o trabalhador ele vai repetir exatamente o mesmo valor dentro da sua produção nos meses em que ele está trabalhando para o seu empregador. Seja pelo reajuste do preço de uma mercadoria, se ele é um comissionista puro, seja em função de que ele, em uma determinada época, vai ter condição de produzir mais, em função das atividades envolvidas, em outras épocas ele não vai ter essa condição de produzir tanto. Então, o salário variável é a reprodução da expressão do valor monetário em razão de determinada produção tida pelo trabalhador. O salário fixo, geralmente, ele é pago por unidade de tempo. Mas existem espécies de salário unidade tempo que eles se constituem em salários variáveis. Como assim? Se eu estou fixando um salário hora, ele não vai receber, ao final de cada mês, sempre o mesmo salário? Não, porque depende muitas vezes da função que aquele trabalhador exerce. E vou dar o meu caso como professor. Ora, eu sou horista nas faculdades. Então, tem semestre que eu vou ter um número maior de aulas e tem semestre que eu vou ter um número menor de aulas. Então, como o meu salário é salário hora, o meu quantitativo, semestre a semestre, é um quantitativo variável. Então, a regra que a doutrina diz que o salário unidade tempo, ele sempre expressa um valor fixo, ela não é absoluta e nem poderia ser, porque existem categorias e que, em função da forma específica como foi formulada a sua contratação, ele vai ter salário variável. Digamos que eu sou contratado para receber por dia. E digamos que eu não tenho uma obrigação de trabalhar todos os dias, mas tenho obrigação de dar ao final para o meu empregador um determinado resultado mensal do meu trabalho. E determinadas semanas eu consigo esse resultado em 2 dias de trabalho, em outras semanas eu consigo esse resultado tão somente com 6 dias de trabalho. Ora, a expressão do meu salário, como ela foi pactuada por dia, ela vai tornar o meu salário variável, mês a mês. E aí não mais nem semestralmente, mas mês a mês. É raro acontecer isso? É. Mas a possibilidade jurídica e real existe. É permitida por nossa legislação? É permitida. Ela é legal? É legal. Pode haver pactuação nesse sentido? Pode haver pactuação nesse sentido. Nós temos um modelo nos Estados Unidos chamado Flex Time. Estados Unidos adota em muitas localidades o trabalho variável, dependendo da quantidade de horas que eu presto serviço ao meu empregador em determinado mês. É o que eu chamo de salário inteligente. Ora, se eu quero trabalhar menos, eu vou receber menos. Se eu quero trabalhar mais, eu vou receber mais.
Então, esse salário é sempre fixado não só em relação às necessidades do trabalhador, mas principalmente às necessidades da empresa, de produção, de resultado da empresa. Então, nem sempre o salário unidade tempo ele vai representar um salário fixo, mas, via de regra, ele é um salário fixo. Já as modalidades de salário variável, nós temos 3 tipos de modalidades de salário variável: por comissão ou percentagem, por unidade de obra e por tarefa. Qual é a diferença? Na comissão ou porcentagem, eu recebo em cima de um percentual fixado pelo meu empregador, dentro do contrato de trabalho, que eu já sei antecipadamente no ato da contratação, pela venda que eu faço de produtos ou serviços desse meu empregador. Digamos que eu trabalho no comércio e meu empregador fixa uma comissão de 6% por venda efetuada. Então, esses 6%, a cada venda efetuada, dependendo do valor da venda do serviço ou do produto, eu vou ter direito a receber 6% de comissão. Se eu trabalho por unidade de obra, eu vou receber por cada produção que eu executo para o meu empregador. Qual é a diferença do comissionista? É que aqui eu recebo pela quantidade de unidades que eu consigo produzir em favor do meu empregador. Qual o exemplo mais prático disso? O pessoal da confecção. Digamos que eu trabalho na confecção de meias, de pares de meia, e vou receber dado valor por cada par de meia que eu produzo em favor do meu empregador. Ora, quanto mais eu produzir meias, mais eu vou receber. Porque o meu empregador vai fixar um determinado valor por cada meia que eu produzir. Então, a minha unidade de obra, ela representa a quantidade de produtos que eu fabrico ou que eu confecciono em favor do meu empregador. Então, o meu salário ele vai ser variável porque dificilmente eu vou conseguir repetir nos 12 meses do ano a mesma produção, até por fatores internos ou externos à minha vontade. Então, o salário unidade de obra, ele é pago sobre determinado valor por cada peça que eu produzo. Se eu, por exemplo, recebo por camisas sociais, ora, por cada camisa social que eu fabrico, a favor do meu trabalhador, que eu produzo, que eu confecciono, eu vou receber determinado valor. Então, em determinados meses, a minha produção vai ser maior, em determinados meses, a minha produção vai ser menor. E por tarefa? Tarefa é um tipo de pagamento muito específico da construção civil. A tarefa é o que eu chamo de salário por medição. Por quê? Porque eu sou contratado para receber determinado valor em função de uma medição de serviços que eu executo para o meu empregador. Vamos pegar os trabalhadores da cana-de-açúcar, aqui do Nordeste e do Sul do país também. Ora, os trabalhadores da cana-de-açúcar, eles recebem por tonelada de cana cortada. Ora, por cada tonelada de cana cortada, eu vou receber determinado valor. Eu não estou recebendo por cana cortada, eu estou recebendo pela tarefa de cortar 1 tonelada de cana-de-açúcar. No final de cada dia, a minha produção vai ser mensurada pelo meu empregador, vai ser registrada, para que no final do mês eu possa receber a minha remuneração. Então, o trabalhador, ele na tarefa, diferentemente da unidade de obra,
ele recebe por medição de trabalho executado. Vamos dar um outro exemplo. Digamos que eu estou trabalhando na construção civil e receba por metro quadrado de azulejo assentado. Ora, por cada metro quadrado de azulejo assentado, eu vou receber determinado valor. Ora, esse valor ele vai ser aferido no final do mês, quantificando-se a minha produção nesse mês. Agora, o pagamento do salário por tarefa realizada, ele tem uma característica peculiar diferente das outras. Por quê? Porque ele remunera também em função de uma determinada jornada contratada com o meu empregador. Eu tenho que fazer aquela produção dentro daquela jornada fixada pelo meu empregador. O que não acontece, por exemplo, necessariamente com a unidade de obra. Unidade de obra, o meu empregador, ele apenas pode fixar uma determinada produção e eu cumprir essa produção e ficar satisfeito com essa produção em uma jornada maior ou menor a cada mês, sem uma contratação definida e atrelada à unidade de tempo. A maioria dos trabalhadores, eles são contratados por salário mensal. Então, esses trabalhadores que recebem salário mensal, eles sempre vão ter o salário fixo. Por quê? É o salário pago pela jornada trabalhada efetivamente para o seu empregador ou à disposição de seu empregador e a quantidade de horas que o trabalhador tem direito em relação aos repousos semanais remunerados. Então, por exemplo, a jornada de 220 horas, tão falada, fixada pela Constituição da República Federativa do Brasil, quando ela fixa 220 horas, o meu salário, eu não estou dizendo que o trabalhador vai trabalhar 220 horas, ele vai trabalhar 191 horas. As horas restantes são destinadas aos repousos semanais remunerados, que o trabalhador tem direito a receber sem precisar oferecer serviço ao seu empregador, por força da lei dos repousos semanais remunerados e até mesmo por força de nossa Constituição. Dito isso, vamos concluir para lembrar que salário é aquilo que é ajustado pelo empregador no ato da contratação e que fica consignado lá na CTPS do trabalhador. Remuneração é o conjunto de verbas que são pagas lá dentro do contra-cheque do trabalhador e que remuneram diversas parcelas que são pagas em função de determinadas circunstâncias em que o trabalhador executa suas atividades para o seu empregador. Indenização é uma forma do empregador retribuir ao seu empregado os custos, as despesas que esse empregado teve no curso do contrato de trabalho em cada mês em que ele prestou serviço para o seu empregador. Salário fixo é aquele que não sofre qualquer variação mês a mês e que geralmente só é reajustado anualmente por força de lei ou por força de um contrato de trabalho ou por força de uma negociação coletiva de trabalho. Certo? Já o salário variável são os salários que remuneram a produção do trabalhador. E esses salários variáveis, eles podem ser pagos por comissão ou percentagem, eles podem ser pagos por unidade de obra ou eles podem ser pagos por tarefa realizada. Quais são as parcelas de natureza salarial? As parcelas de natureza salarial estão descritas lá na nossa apostila, mas eu vou dar um exemplo. As férias, quando gozadas, ela tem natureza salarial. Quando indenizadas, lá no momento da rescisão contratual, elas não têm natureza salarial. O aviso prévio, ainda que indenizado, ele tem natureza salarial.
O 13º, ele tem natureza salarial. As gratificações de função têm natureza salarial. O adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade, o adicional de penosidade, eles têm natureza salarial. O adicional de transferência tem natureza salarial. As horas extras têm natureza salarial. Os adicionais noturnos têm natureza salarial. As gratificações por produção têm natureza salarial quando pagas habitualmente. Então, existem verbas no contrato de trabalho, e essas são as mais comuns, que o adicional de sobreaviso ele tem natureza salarial, o adicional de plantão ele tem natureza salarial. Então, essas verbas, elas, via de regra, elas têm natureza salarial. Então, sempre quando a gente tiver uma dúvida, vamos lá na apostila consultar o que está descrito como de natureza salarial e o que não está descrito como natureza salarial. As diárias até 50% do salário básico não têm natureza salarial, mas as diárias que naquele mês ultrapassaram a 50% do salário básico, elas vão ter natureza salarial. É importante a gente ter o domínio disso aí, porque lá, na elaboração da base de cálculo de cada verba, nós só vamos poder incluir aquelas parcelas que têm natureza salarial, desde que a verba devida ela seja calculada sob remuneração e não sob salário. Agradeço a vocês pela atenção e até o outro módulo.